Um país africano extrai anualmente 20 bilhões de dólares em diamantes, mas metade da população vive com menos de 2 dólares por dia. Este é Angola, um país onde crianças encontram diamantes na terra, enquanto seus pais morrem de fome e doenças curadas com um comprimido de 50 centavos. Aqui, os campos de petróleo mais ricos da África convivem com favelas onde 3 milhões de pessoas vivem sem água, eletricidade ou banheiros. Nos últimos 40 anos, este país lucrou mais de 1 trilhão de dólares com recursos naturais, mas uma em cada 10 crianças morre antes de completar 5 anos de idade. Há 400 anos, os portugueses transformaram Angola no maior centro de tráfico de escravos do planeta, enviando 5 milhões de pessoas dali. Isso representou 1/3 de todos os escravos do Atlântico, mais do que de qualquer outro lugar da África, e regiões inteiras foram despovoadas em 2 séculos. Os portugueses construíram fortes ao longo da costa, de onde enviavam os prisioneiros acorrentados para o Brasil, onde trabalhavam até a morte em plantações de cana-de-açúcar. Vilarejos inteiros desapareceram da noite para o dia. Homens, mulheres e crianças eram capturados, marcados a ferro em brasa como gado e colocados nos porões dos navios. 1 em cada 5 morria durante a viagem, vítima de doenças, fome e espancamentos. Mas os navios continuaram a navegar por 300 anos, até que o tráfico de escravos fosse abolido. Em 1975, Portugal finalmente retirou-se de Angola e, no mesmo dia, começou uma guerra civil que duraria 27 anos. Ao longo dos anos, mais de 1 milhão de pessoas morreram, e outros 4 milhões tornaram-se refugiados e perderam as suas casas para sempre. Os combates eram incessantes, dia após dia, na selva, nas cidades, nas aldeias, sem distinção entre soldados e civis com crianças. Crianças nasciam ao som de tiros de metralhadora, cresciam entre cadáveres e ruínas, e partiam para a guerra, sem nunca saber o que significava a paz. Quando a guerra terminou, em 2002, toda uma geração de angolanos tinha vivido a sua vida inteira em guerra, e não se lembrava de um único dia de paz. Angola está localizada no sudoeste da África, banhada pelo Oceano Atlântico, e é maior que a França e a Alemanha juntas. Suas reservas subterrâneas contêm vastas quantidades de petróleo, diamantes, ouro, minério de ferro, cobre e metais raros, o suficiente para um século de mineração. O solo é tão fértil que antes da guerra o país abastecia toda a África do Sul com café, algodão, açúcar e milho, exportando bilhões. Os rios são repletos de peixes, as florestas fornecem madeira valiosa, e a plataforma costeira provou ser um dos campos de petróleo mais ricos do planeta. A natureza deu a este país literalmente tudo para uma vida próspera: recursos, clima, fertilidade. No entanto, as pessoas aqui morrem de fome e pobreza. Todos os dias, Angola extrai mais de 1 milhão de barris de petróleo, o que rende ao país 50 bilhões de dólares anualmente. O petróleo representa 95% das exportações do país. Sem ele, a economia entraria em colapso em um mês, pois nada mais é produzido. Todos os campos de petróleo pertencem a uma empresa estatal, administrada por parentes e amigos do presidente, que distribuem os contratos entre si. Os lucros do petróleo acabam nos bolsos de algumas famílias, enquanto hospitais ficam sem medicamentos, escolas se deterioram e estradas são destruídas pelas enchentes. Quando os preços do petróleo caem, a fome se instala porque nem mesmo os alimentos são produzidos localmente, mas importados com petrodólares. Imediatamente após a saída dos portugueses, 2 exércitos, o MPLA e a UNITA, começaram a lutar pelo poder, cada um buscando o controle do país e seus recursos. O MPLA era apoiado pela União Soviética e por Cuba, enquanto a UNITA contava com o apoio dos Estados Unidos e da África do Sul. Angola tornou-se um campo de batalha na Guerra Fria entre as superpotências. O MPLA controlava a capital e as cidades petrolíferas costeiras, enquanto a UNITA controlava as minas de diamantes e todas as áreas rurais do interior. Ambos os lados recrutavam crianças de até 10 anos de idade, incendiavam as aldeias inimigas e minavam campos e estradas onde quer que pudessem. A guerra não era sobre ideias ou pessoas, mas sobre o controle do petróleo e dos diamantes. Cada lado queria todo o dinheiro para si. A
A URSS enviou milhares de toneladas de armas para Angola: tanques, helicópteros, caças MiG, lançadores de mísseis Grad e milhões de fuzis de assalto Kalashnikov. Junto com as armas, vieram milhares de conselheiros militares soviéticos, que ensinaram os angolanos a lutar, operar equipamentos e planejar operações. Cuba enviou 50 mil soldados, que de fato lutaram na linha de frente, invadiram cidades, defenderam posições e morreram aos milhares. Contra eles, os Estados Unidos, via África do Sul, forneceram à UNITA fuzis americanos, lançadores de granadas e os mais modernos mísseis antitanque Stinger. Angola tornou-se um campo de testes, onde as superpotências testavam quais armas matavam mais, enquanto civis comuns pereciam. Ambos os exércitos prenderam crianças de apenas 10 anos, deram-lhes armas automáticas e as enviaram para a linha de frente sem qualquer treinamento militar. Mais de 30 mil crianças lutaram nesta guerra. Elas foram forçadas a matar prisioneiros ou se suicidaram caso se recusassem a atirar. Os comandantes davam drogas e álcool às crianças antes da batalha para que não temessem a morte e atacassem primeiro. Ao longo dos 27 anos de guerra, mais de 15 milhões de minas antipessoais foram enterradas, plantadas em campos, perto de poços e em estradas. Até hoje, toda semana alguém pisa em uma mina antiga e perde uma perna ou um braço, e crianças as encontram enquanto brincam e morrem na hora. Durante vários anos consecutivos, Luanda, capital de Angola, foi oficialmente a cidade mais cara do planeta para se viver. Mais cara que Tóquio e Zurique. Alugar um apartamento de um quarto no centro da cidade custava $6.000 por mês, e uma refeição em um restaurante típico custava $100 por pessoa. Um litro de gasolina custava $3 em um país que extrai 1 milhão de barris de petróleo por dia, e um quilo de tomates custava $15. A razão é simples. Tudo, exceto o petróleo, é importado. Os funcionários da alfândega aceitam subornos exorbitantes, e os monopolistas locais multiplicam os preços por 10. Os trabalhadores do petróleo e os diplomatas pagam qualquer preço e vivem no luxo, enquanto os angolanos comuns sobrevivem com $2 por dia e comem mandioca uma vez por dia. No centro de Luanda, erguem-se arranha-céus de vidro com 40 andares, hotéis 5 estrelas e mansões que custam $10 milhões cada. A 3 quilômetros desses palácios, encontram-se as mosaiques, vastas favelas onde 3 milhões de pessoas vivem em barracos feitos de tábuas e ferro enferrujado. Não há água encanada, esgoto ou eletricidade. As pessoas obtêm água de poças sujas e fazem suas necessidades nas ruas entre os prédios. Crianças vasculham montanhas de lixo todos os dias, em busca de metal e plástico que possam ser vendidos a revendedores por alguns centavos. As favelas ficam a 10 minutos de caminhada dos bairros nobres, mas esses dois mundos paralelos jamais se cruzam. Após a guerra, a China concedeu a Angola um empréstimo maciço de $20 bilhões, garantido por fornecimentos de petróleo a preços baixos. Os chineses construíram estradas, escolas, hospitais e áreas residenciais inteiras, com dezenas de milhares de apartamentos. Mas apenas trabalhadores chineses atuaram nas obras. Os angolanos locais sequer receberam empregos como operários ou carregadores. Tudo foi feito por pessoas trazidas da China, que viviam em acampamentos fechados. Em troca, Angola vendeu petróleo para a China a um preço fixo e baixo durante 20 anos, perdendo bilhões de dólares quando os preços de mercado subiram. Mais de 300 mil chineses vivem agora permanentemente em Angola, controlando o comércio, a construção civil, os restaurantes e comprando gradualmente terras. Nos 20 anos que se seguiram ao fim da guerra, mais de $120 bilhões desapareceram do orçamento do Estado angolano sem deixar rastro. O dinheiro foi desviado através de contratos fictícios, subornos em licitações e faturas falsas. Funcionários roubaram abertamente bilhões e ninguém os puniu. A filha do presidente tornou-se a mulher mais rica da África, com uma fortuna pessoal de $3 bilhões, depois de passar toda a sua carreira no governo.
Ela possuía participações em uma empresa petrolífera, grandes bancos, minas de diamantes e uma empresa de telecomunicações, embora nunca tenha investido um centavo do seu próprio dinheiro. Ministros compraram mansões em Londres e Paris por dezenas de milhões, e seus filhos estudaram na Suíça, enquanto crianças angolanas morriam de malária. José Eduardo dos Santos governou Angola por 38 anos, de 1979 a 2017. Chegou ao poder durante uma guerra e governou o país com mão de ferro, executando a oposição e prendendo jornalistas por décadas. Toda a indústria petrolífera e as minas de diamantes pertenciam à sua família e amigos. Qualquer grande negócio lhes pagava uma parte dos lucros, ou simplesmente era fechado. As eleições eram uma farsa. A oposição era proibida de aparecer na televisão. Seus comícios eram dispersados pela polícia com cacetetes, e os votos eram contados conforme o planejado. Quando renunciou, foi substituído por seu sucessor escolhido a dedo, que prendeu os filhos do antigo presidente para efeito de imagem, mas deixou o sistema intacto. Em Angola, 80 em cada 1000 crianças nascidas morrem antes de completarem 5 anos, uma das piores taxas do mundo. Crianças morrem em massa de malária, diarreia e pneumonia, doenças simples que podem ser tratadas com medicamentos baratos, mas que não estão disponíveis nos hospitais. Metade das crianças do país sofre de desnutrição crônica e atraso grave no crescimento porque suas famílias não têm condições de comprar comida suficiente. Nas aldeias, as mulheres dão à luz sem médicos ou parteiras, muitas vezes morrendo de hemorragia porque o hospital mais próximo fica a 100 quilômetros de distância, por uma estrada esburacada. Apenas 2% do orçamento é gasto em saúde, enquanto 30% são destinados ao exército e à polícia, protegendo o regime de seu próprio povo. 70% da população de Angola tem menos de 25 anos. Milhões de jovens que cresceram sem educação ou trabalho. Metade dos jovens não sabe ler nem escrever corretamente, porque as escolas foram destruídas pela guerra, ou simplesmente não existem em aldeias remotas. O desemprego entre os jovens chega a 60%. Mesmo um diploma universitário não garante um emprego sem contatos no governo. Os jovens angolanos veem autoridades construindo palácios para si mesmas todos os dias, enquanto vivem em favelas, sem conseguir acreditar que suas vidas irão mudar. Milhares de jovens tentam fugir para a Europa ou países vizinhos, arriscando suas vidas no deserto e no mar apenas para escapar. Angola é um exemplo perfeito do maior paradoxo da África, um país repleto de recursos naturais, mas com um povo que vive em extrema pobreza. Possui literalmente tudo o que é necessário para a prosperidade: petróleo, diamantes, terras férteis, acesso ao oceano, mas a riqueza se acumula nas mãos de poucos no topo. A corrupção e a ganância da elite transformaram a riqueza natural em uma maldição. Quanto mais recursos, mais feroz a luta pelo poder e mais pobre a população. Enquanto empresas estrangeiras continuarem a extrair petróleo, o dinheiro for depositado em contas offshore e o poder se concentrar em um pequeno grupo, nada mudará. Angola poderia ter sido um dos países mais ricos do continente, mas, em vez disso, tornou-se um símbolo de como os recursos naturais estão lentamente destruindo um país por dentro. Se você achou este conteúdo interessante, inscreva-se para não perder novos episódios. Somos breves e objetivos.